Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, que neste mês de setembro, dedicado à Bíblia, oferece 4 mini-cursos sobre o livro de Josué. Neste segundo mini-curso, estudaremos Josué, capítulos 2 e 6. Eu tomo por base o livro O Cerco de Jericó, análise de Josué 2 e 6, que foi publicado em junho deste ano pelas edições paulinas, coautoria minha com a irmã Elisângela Chaves Dias. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. A história da conquista, narrada em Josué 2:1 a 12:24, atesta que o Senhor cumpre as suas promessas e entrega a terra de Canaã aos filhos de Israel pelas mãos de Josué, o sucessor de Moisés. Essa história, assim, coloca em relevo o cumprimento das promessas divinas. Josué 1, 3, 6, 11 e 23, versículo 14. Josué é o servo fiel e obediente ao Senhor, ilustre líder da conquista. Deve-se perceber que a fidelidade dos filhos de Israel deve encontrar a sua razão de ser na fidelidade do Senhor. É fundamental respeitar a aliança, cumprir os mandamentos e as leis, como aparece em Josué 1:8, 8:30 a 35, 23:1 a 24:28. Sob a lógica da retribuição, o Senhor está com Israel quando este vive, observa a aliança e realiza a sua divina vontade. É a partir dessa perspectiva que os fatos são interpretados e se compreende a exigência do anátema, isto é, do herem, aplicado aos demais povos. O herem tinha por objetivo consagrar a terra e os cananeus ao Senhor, a fim de evitar toda e qualquer forma de desvios e de contaminação da fé para os filhos de Israel com as práticas religiosas dos povos que habitavam Canaã. Josué 2 e 6 expressam, portanto, não apenas a força da narrativa, mas a intenção teológica do livro de Josué. A conquista da terra não aparece como resultado da força humana, nem de estratégias militares ou do poder bélico, mas é puro dom do Senhor, que promete e cumpre, como se vê na fala de Raabe aos espiões: sei que o Senhor lhes deu a terra. Então, Josué 2 e 6 nos convidam a atravessar o Jordão com Josué e os filhos de Israel. Isto é, a passar da promessa da terra de Canaã à sua conquista e tomada de posse. Daremos esse passo, refletindo e descobrindo os elementos característicos e a mensagem desses 2 capítulos. Comecemos pelo relato de Josué 2. Nota-se que a narrativa tem uma moldura, isto é, um enquadramento. Josué 2:1, 22 a 24, na qual são descritos o envio e a partida dos 2 espiões, bem como o seu retorno e a chegada no acampamento. Neste quadro, o episódio se desenvolve em 3 diálogos. Primeiro, entre Raabe e os emissários do rei de Jericó, Josué 2, 3 a 5. Segundo, entre Raabe e os espiões sobre o terraço de sua casa, Josué 2, 8 a 14. Terceiro, entre os espiões e Raabe à janela de sua casa, Josué 2, 16 a 21. A cena de Raabe e dos espiões desenvolve várias funções da narrativa.
endossa a tática militar usada para conhecer o inimigo e armar a estratégia de ataque. Evidencia que a terra prometida é habitada e o seu povo está em atitude de defesa em relação aos filhos de Israel, o que sugere que a conquista não será fácil. Ademais, o sinal de que é o momento de executar o plano e iniciar a conquista é emitido por Raabe. O relato explica a presença dos cananeus na terra, bem como coloca em questão a relação entre o herem, isto é, o anátema, e o hesed, isto é, a misericórdia, a lealdade e a bondade do Senhor. O desfecho, porém, só será relatado em Josué 6. Josué 2, 1 a 24, possui todas as características do gênero literário denominado relato de espionagem. As narrativas de uma guerra iminente, em geral, introduzem como estratégia militar o envio de espiões para verificar a possibilidade de investida ou o momento justo para executar o ataque. Lembremos-nos que os filhos de Israel, após deixarem o Monte Sinai, na iminência de entrar na terra, Moisés enviou 12 espiões, um representando cada tribo, que passaram 40 dias no território. Enquanto os espiões, no capítulo 2 de Josué, partem para executar sua missão, o líder Josué e o povo permanecem do outro lado do Jordão, acampados num lugar denominado Setim, local de chegada dos filhos de Israel após o longo itinerário percorrido no deserto, números 25, 1, 33, 49. Neste clima de tensão e expectativa, os dois homens partem para a missão secreta. São os primeiros da geração que nasceu no deserto a atravessar o Rio Jordão e a pisar na terra prometida. Pela oferta de detalhes, nós compreendemos que a função do versículo 1 é introduzir um personagem central, pois embora os dois homens tenham um papel bem definido, durante o relato atuam quase no anonimato, enquanto que a figura feminina apresentada é qualificada pelo que faz e pelo seu nome, uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Os dois espiões se alojam na casa de Raabe, provavelmente por acreditar que sua casa lhes ofereceria a segurança do anonimato, ou que seria o melhor lugar para recolher as informações necessárias para a missão que receberam de Josué. Uma coisa parece certa: a casa de Raabe é acessível, tem a porta aberta. Homens entram e saem, sendo ela mesma a receber e a despedir. Quando, em geral, esse papel era atribuído aos homens da casa. Basta evocar aqui o exemplo encontrado em Gênesis 18, 1 a 5. Tal dado confirma que, embora a casa de Raabe seja frequentada por homens, ela é uma mulher autônoma e independente. Prova disso encontra-se no seu protagonismo ao tratar pessoalmente os termos do acordo com os dois espiões e na reação e diálogo que teve com os emissários do rei de Jericó. Em Josué 2, 2 a 3, sem alguma informação, se passa do palácio do rei à casa de Raabe. Entre as palavras dos emissários do rei e a resposta de Raabe, a voz do narrador faz um salto para trás, para esconder os espiões. A informação sobre o portão que se fecha é fundamental para a cena da fuga dos espiões pela janela, ajudados pela própria Raabe. Que força essa mulher possuía, hein? Josué 2,14. A atitude de Raabe nos surpreende. Ela não trai os dois filhos de Israel que buscam informação,
e acabam por encontrar refúgio e proteção em sua casa. Como é possível que ela tenha a coragem de mentir para o rei, ocultando os 2 espiões? Por 2 vezes ela repete: não sei. Josué 2, versículos 4 e 5. A ordem do rei: faça sair os homens. Raabe os toma, os esconde e os faz subir ao seu terraço. E por fim, ainda induz os perseguidores a seguirem pelo caminho errado, calculando que o portão da cidade se fecharia e assim ganharia tempo para armar uma estratégia segura de fuga para os seus 2 hóspedes espiões. Não surpreende o fato de uma prostituta agir assim, visto que essa é uma arte refinada de sua profissão. Mas a narrativa bíblica nos provoca a ir além dos lugares comuns, de tal modo que a pergunta a ser feita não deve girar em torno do julgamento moral de seu comportamento, mas tentar compreender os motivos. Qual teria sido o interesse de Raabe em arriscar a própria pele para ocultar os espiões? Qual seria o seu lucro neste negócio arriscado? Raabe revela estar consciente da promessa da terra e sabia de todos os feitos do Senhor em favor de seu povo, desde a saída do Egito até as primeiras batalhas, conquistas e fixação do povo na Transjordânia, evidenciando uma espécie de flashback, os eventos narrados no livro do Êxodo, a fuga do Egito, passagem pelo Mar dos Juncos, Êxodo 14 e 15, e no livro de Números, a vitória sobre os reis amorreus Seom e Og, Números 21 a 35. Raabe está certa de que o Senhor assumirá o comando na conquista de Canaã e que os habitantes de Jericó serão exterminados. Por isso, revela o interesse que lhe moveu a agir com benevolência para com os espiões, em detrimento de sua fidelidade ao rei de Jericó. Raabe pede aos que preservou da morte o favor de ser tratada da mesma forma, bem como a sua família. Poderíamos ver aqui uma espécie de lei do talião ao contrário, isto é, em sentido positivo. O pedido de Raabe levou em conta a lei do extermínio, que impunha destruir tudo o que pertence ao inimigo e passá-lo a fio de espada, inclusive mulheres e crianças, como nós encontramos narrado em Êxodo 23, 32 a 33 e Deuteronômio 7, 1 a 5. A ironia não passa despercebida. Quem introduz o Senhor na narrativa é uma mulher cananeia e não israelita. Ela também segue à risca o protocolo da hospitalidade. Sua lealdade é a própria do anfitrião, sem sacrificar algum membro de sua casa, como sucede em Gênesis 19 e Juízes também 19. Não se esperava que Raabe se apresentasse como mulher sábia e de fé profética, capaz de antecipar o destino do povo e o favor do Senhor, ao propor uma aliança com os filhos de Israel, representados pelos 2 espiões, com base no Hesed. O que Raabe pede aos espiões é compreensível: pagar o bem com o bem. Tobias 4,15, Lucas 6,31. Mas ela pede que o faça por meio de um juramento em nome do Senhor, que tinha, por sua vez, vetado a compaixão para com os residentes na terra. Surgem, então, várias questões. Os filhos de Israel serão leais à aliança que os espiões fizeram com a prostituta Raabe, ou à lei da qual Josué não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e que deve meditar dia e noite? Josué 1, 7 a 8. Lei e lealdade podem convergir?
Como Josué reagirá à aliança feita com Raabe? O Senhor perdoará essa transgressão? A resposta para estas questões ocorrerá somente em Josué 6. A missão para a qual foram enviados alcançou seu objetivo, graças não tanto à habilidade dos espiões, pois estes tinham sido descobertos, mas deveu-se à habilidade de Raabe, a mulher prostituta, que os hospedou e protegeu em sua casa. O que de fato interessava a Josué saber, os espiões disseram, fazendo suas as palavras de Raabe. De certo, o Senhor deu em nossas mãos toda a terra, pois também todos os seus residentes desfalecem perante nós. Versículo 24. Deste ponto em diante, surge diante de nós o suspense. Assim, a narrativa de Josué 2, 1 a 24 ilustra bem o provérbio popular: Deus escreve certo por linhas tortas. De igual modo, a narrativa revela também a ação providente do Senhor Deus na história humana e a sua capacidade de transformar um comportamento meramente humano, movido por interesse, numa ação salvífica. O narrador apresenta Raabe como personagem central do relato, uma mulher autônoma, com seu próprio negócio e independente economicamente. Por sua profissão, porém, vive às margens da sociedade, nem totalmente dentro, nem totalmente fora. Se sua porta dá acesso à vida que circula na cidade, sua janela é um ponto de fuga para fora da cidade. Raabe é apresentada como uma mulher ágil, que sabe jogar com as palavras e os fatos, permitindo-nos avaliar seus atos e intenções. Ao mesmo tempo, é mulher atenta e sensível aos sinais do seu momento presente, capaz de fazer uma leitura realística, mas diríamos também teológica, dos fatos e das ações do Senhor Deus na história, levando-nos a discernir a justa fronteira entre a lei que exige a lealdade e a lealdade que não dispensa a lei. Raabe, em suas astúcias, manobras e no seu discurso, antecipa a intervenção do Senhor na terra de Canaã, revelando sua fidelidade às promessas aos patriarcas, ao povo que libertou do Egito e aos que fez nascer e sobreviver no deserto. Raabe nos assegura a expectativa da vitória, pois o Senhor é quem promete e cumpre o que promete. A narrativa de Josué 2, 1 a 24, a seu modo, é um ensinamento que surpreende a humanidade, capaz de ir além da identidade étnica e sociocultural, porque o que conta é a obediência incondicional à vontade do Senhor e aos seus desígnios. Se, por um lado, uma mulher cananeia e sua família podem ser salvos e fazer parte do povo da aliança por sua fé, por outro lado, um filho de Israel pode ser excluído por desobediência a essa lei. É o que encontramos em Josué 7. De algum modo, Raabe antecipa e endossa as ações dos que serão encontradas em Ruth, a moabita, nas decisões que assumirá diante de sua sogra, Noemi. Raabe e outras mulheres estrangeiras, lembramos, se tornam um modelo de fé e de comportamento no Novo Testamento. Na genealogia, segundo Mateus, Raabe é citada juntamente com Tamar, Ruth e Bersabeia. Essas mulheres caracterizam as 4 viradas de época em que se divide o tempo de espera pelo Messias. Tamar, no tempo dos patriarcas. Raabe, no momento da entrada na terra. Ruth, na época dos juízes. E Bersabeia, no início do período da monarquia. São mulheres estrangeiras, que se tornam parte de Israel e vivem sua vocação a favor da vida. Além disso, a situação irregular de cada uma indica a extrema liberdade do Senhor Deus,
cujos pensamentos e caminhos são muito diferentes dos arquitetados pelos seres humanos, como nos lembra o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9. Raabe excede a mulher comum na astúcia. Preferiu ficar do lado de quem representava o Senhor. Além de ser mulher prática e empreendedora, é hábil nas decisões rápidas. Diante da ameaça, converteu uma situação de risco em uma oportunidade de salvação para si e seus familiares. Então, passemos agora a Josué 6. Sem dúvida, uma das páginas mais complexas do Antigo Testamento, diante da qual ficamos impactados sob diversos pontos. É preciso, porém, não se fixar em um ou outro aspecto do texto, mas buscar e encontrar a visão integral da narrativa de Josué 6, integrada e à luz de Josué 2, que acabamos de ver. Passemos ao relato de Josué 6. É uma narrativa relativamente bem organizada. Alguns elementos ficam em evidência, e dentre estes, a Arca da Aliança ocupa, sem dúvida, um papel central na execução das estratégias expostas pelo Senhor a Josué. A Arca é citada 10 vezes. Na ordem do Senhor, uma vez, versículo 4. Na ação de Josué, 3 vezes, 2 no versículo 6 e 1 no versículo 7. E na execução, 6 vezes, versículo 8, 9, 11, 12 e 2 vezes no versículo 13. Os guerreiros seguem na frente dos sacerdotes. E por último, a arca, versículo 9. Além da arca, os sacerdotes figuram 9 vezes. Na ordem do Senhor, 4 vezes. 2 no versículo 4, 2 no versículo 6. E na execução da ordem, 5 vezes, versículos 8, 9, 12, 13 e 16. Já as trombetas são citadas 14 vezes. Na ordem do Senhor, 3. 2 no versículo 4, 1 no versículo 5. Na ação de Josué, 1 vez, no versículo 6. E na execução das ordens, 2 vezes no versículo 8, 2 vezes no versículo 9, 2 vezes no versículo 13, 1 vez no versículo 16 e 2 vezes no versículo 20. Então, a dinâmica ordem e execução são movimentos essenciais nesse episódio. Um dado singular desponta. O Senhor não se opôs ao acordo que os espiões fizeram com a prostituta Raabe, devido à sua conduta favorável para com eles. O acordo foi mantido e honrado por Josué, como aparece em Josué 6, 17, 23 e 25. Do ponto de vista do gênero literário, Josué 6 poderia parecer uma crônica de guerra pela frase: vê, na tua mão entrego Jericó, seu rei e os vigorosos de seu exército, versículo 2. Bem como pelo cerco, pelo som das trombetas e pelo grito de todo o povo no 7º dia, versículo 5. Contudo, a lógica interna e o desenvolvimento da narrativa propiciam uma mudança de perspectiva, pois não parece que nos encontramos diante de uma autêntica narrativa de guerra. Há sobre isso, por exemplo, em Deuteronômio 20, 1 a 20, claras indicações, instruções e até protocolos a serem seguidos e que não se encontram na narrativa de Josué, capítulo 6. O foco na arca, nas trombetas e nos sacerdotes apontam muito mais para uma ação litúrgica. Então, a distinção entre ambiente bélico e ambiente litúrgico sacro é de fundamental importância. Nesse sentido, a vitória sobre a cidade de Jericó não foi fruto de uma ação bélica, mas litúrgica, sob as ordens do Senhor, evidenciando os 3 elementos do foco, sob a indiscutível obediência de Josué e das ordens que transmitiu. Um elemento singular no primeiro enfrentamento dos filhos de Israel contra a cidade de Jericó, sob a liderança de Josué, indica uma disputa entre desiguais.
São nômades do deserto contra sedentários urbanizados. A Arca da Aliança, sinal da presença do Senhor no meio do seu povo, é um elemento essencial em diversas ocasiões, mas principalmente na travessia do Jordão. Josué 3, 1-18. Se graças a ela passaram o Jordão, por que não passariam por Jericó? Esse grupo de nômades, porém, tem marcas características. Nasceu e foi contado no deserto, Números 26. Foi instruído por Moisés e renovou a aliança com o Senhor nas estepes de Moabe, Deuteronômio 28, 69 a 30, 20. Por isso, na vitória sobre a cidade de Jericó, primeiro obstáculo que foi superado na conquista da terra de Canaã, o principal protagonista é o Senhor, que a destrói próprio no Shabat. E a obediência à sua vontade é mais importante do que todas as habilidades militares juntas. A conquista de Jericó, ampliada pelas informações de suas muralhas e ferrolhos de seus portões, adquire um grande valor simbólico, enriquecido pelas estratégias do cerco em chave litúrgica e a total destruição pelo anátema. Assim, a aniquilação do inimigo torna-se sinônimo da eliminação de toda e qualquer forma de culto prejudicial à exigência da obediência ao Senhor, único Deus. Deuteronômio 6:4. O herém, aplicado à cidade de Jericó, contrasta com o que foi preservado para o tesouro do Senhor e com a salvação de Raabe, sua família e seus bens. Esse contraste é importante e serve de antecipação para o fim que sobrevirá a Acã, sua família e seus bens, como acontece no já evidenciado capítulo 7 do livro de Josué. É notável a relação oposta entre o que foi feito a Raabe com o que foi feito a Acã. Enquanto sobre este, sua família e seus bens, se levanta um grande monte de pedras, Jericó fora reduzida a um monte de pedras pela queda de suas muralhas. Por lógica, a conquista de Jericó nos permite perceber que somos desafiados a experimentar a fé diante do que parece uma narrativa de tipo histórica, mas se descortina diante de nós como um ato cultual. Nos dois casos, há um ponto comum: enfrentar e vencer Jericó, o obstáculo que realiza as promessas feitas aos patriarcas. Se por um lado, a narrativa da conquista, que começou com o reconhecimento do local, Josué 2, tendo Raabe como grande protagonista, não prosseguiu como conquista bélica, por outro lado, a salvação de Raabe, de seus familiares e de seus bens não falseia a conquista, mas aponta para o que se espera de um ato litúrgico: a exaltação do Senhor frente à soberba de quem se opõe, o rei de Jericó e o seu povo, ao lado da libertação de quem reconheceu, no seu presente histórico, à luz do passado e dos feitos maravilhosos, que o futuro depende da fidelidade do Senhor ao seu povo, às suas promessas e, principalmente, à honra do seu santo nome. Portanto, do início ao fim do livro de Josué, o foco sobre a Torá demonstra que a entrada, a conquista e a repartição de Canaã não dependem das habilidades bélicas do povo sob a liderança de Josué, mas da obediência ao Senhor e à sua vontade contidas na Torá. Josué 1, 6-9, 23, 15-16. Sob tais perspectivas, em qualquer época ou local, podemos encontrar, nos detalhes narrados em Josué 2 e 6, um símbolo para a vida de fé, continuamente desafiada pelo que de bom e de mal
somos capazes de fazer. É o duelo da vida. Que a perspicaz astúcia de Raabe nos sirva de lição. Ela representa a voz interior da nossa consciência, que sabe perfeitamente que os muros da divisão e da prepotência nunca vencerão a bondade do Senhor. Que caiam todos os nossos muros ao som da palavra de Deus, perscrutada pessoalmente, a exemplo de Josué, ou proclamada e pregada nas ações litúrgicas, representadas nas trombetas soadas pelos 7 sacerdotes. É dessa forma que a sincera piedade e a devoção na batalha diária da fé, e com a força do Senhor, experimentaremos a destruição de tudo que separa, divide e segrega o ser humano em um mundo sócio-eclesial aferrolhado em si mesmo, julgando ser forte e inabalável. A todos e todas, um fraterno abraço. Ótima continuação com o curso sobre o livro de Josué e com as reflexões diárias do Grupo Bíblico São Jerônimo.